Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus partiu com os discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que é Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós? Quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, que pergunta tão importante e necessária para qualquer pessoa que segue Jesus de alguma forma, nós temos que responder: quem eu sou? Quem é Jesus para nós? Quem é Jesus? A primeira pergunta ele faz para saber do povo, da multidão: olha, quem que eles dizem que eu sou? Você já chegou a se perguntar, se fosse para perguntar sobre você, que está aqui na missa, se a gente perguntasse a alguém: quem é você? O que será que iam dizer? O que os seus amigos diriam de quem é você? O que os seus filhos diriam de quem é você? Sua esposa, seu marido? O que diriam da gente? Tudo que poderiam dizer a gente seria insuficiente para dizer quem a gente é. Porque cada pessoa nos conhece de conta. Dentro de casa a gente se revela mais, a gente tem as nossas manias que fora de casa a gente não mostra, né? Às vezes em alguns convívios sociais a gente faz toda uma programação para a gente ser, né, mais elegante, mais comportado. Dentro de casa a gente já deita no sofá de qualquer jeito, né? Então tudo que diriam da gente teria coisas importantes, mas não se esgotaria para dizer quem nós somos. Hoje, além de vários falecidos que nós estamos rezando, tem 2 famílias aqui que estão se fortalecendo com essa missa, rezando o 7º dia, os seus entes queridos que partiram. E com certeza na cabeça dessa família está passando, né? Quem ele é, quem ela é, qual a importância da presença dessa pessoa na minha vida, né? A saudade que a gente sente é porque aquela pessoa marcou a gente. Por isso a gente não devia passar a vida lembrando
em marcar quem convive conosco de modo positivo. Por que a gente vem para se encontrar com Jesus na missa? Porque Ele marcou a nossa vida de alguma forma. É tão triste alguém que não tenha saudade de se encontrar com Jesus. E vocês hoje também que estão rezando pelos seus falecidos, quanta história não está passando na cabeça de vocês, né? De memórias bonitas, boas, de lembranças. É claro que tem situações da vida que a gente conviveu que não foram tão boas, mas essas foram superadas. Jesus também teve situações difíceis, como hoje o Evangelho, né? E vocês da família devem se unir, um ajudar o outro, se fortalecer. Quando eu imagino se fosse para a gente hoje ser chamado por Deus dessa terra, eu tenho certeza que a gente ia querer que aqueles da nossa família que ficaram pudessem lembrar da gente dos momentos bonitos. Eu acredito que se a gente partisse hoje, eu acredito que você queria que o seu filho, a sua filha, seu esposo vivesse uma vida reta, continuasse firme na fé, buscasse Deus acima de tudo. É para isso que estamos aqui. E depois de ouvir tantas coisas, Jesus volta o olhar para aqueles discípulos que estão ali com Ele todo dia e perguntam: olha, e para vocês, quem eu sou? Não quero mais saber dos outros. Para você, quem eu sou? E aí o Pedro responde que Jesus é o Messias, ou seja, o enviado de Deus, o Cristo, o ungido do Pai. E Jesus disse que era isso mesmo, é que Ele não divulgasse para ninguém. Só que aí Jesus começou a falar do programa de vida dele, para quem Ele veio. Nossa vida não é de flores a todo momento. Quem de nós já não passou e passa por situações difíceis, tem que ouvir uma notícia difícil. E Jesus hoje no Evangelho, Ele vai dar uma notícia difícil, de sofrimento, que alguns não gostaram de ouvir, porque acham que a nossa vida vai ser em todo momento mil maravilhas. Ele diz assim: olha, Ele fala abertamente para todo mundo: o Filho do Homem, que é Ele, vai sofrer muito. A gente humanamente evita o sofrimento. Ele vai ser rejeitado pelas autoridades, vai ser morto. Quando Ele falou que ia ser morto, eu imagino que os olhos daqueles discípulos arregalaram. Não, como assim? Ele está falando que vai ser morto? A gente está seguindo Ele, talvez pensando que tanta coisa, até em sucesso. Ele está falando que vai ser morto. Diz ainda que vai ressuscitar depois de 3 dias. Provavelmente eles não entenderam nada disso. Só que quando Jesus diz a verdade, o Pedro inflama o peito, igual aqueles pombos, né? Com o bico erguido, e vai chamar a atenção de Jesus. Você já imaginou? Vai chamar a atenção dele. Não, Jesus, nós não queremos passar por isso não, irmão. Pedro repreendeu Jesus. A gente não deve repreender Jesus quando nós também passamos por sofrimentos. A gente não deve culpar a Deus pelas coisas difíceis que acontecem na nossa vida, porque muitas delas são frutos das opções que nós fazemos. Nós devemos sim, ao passar
passar por um momento difícil, ao passar por dificuldades, dizer para Ele assim: Senhor, eu estou sofrendo muito, a minha fé está abalada, mas não me abandona. Fica do meu lado, segura na minha mão, caminha com a minha família. É isso que nós devemos dizer para Jesus. Tanto é que Jesus, Ele voltou-se, olhou para todos eles e falou para Pedro: olha, vai longe de mim. Ele chega a chamar Pedro daquilo que divide: olha, vai longe de mim, porque você, apesar de me seguir, pensa ainda como os homens. Nós devemos fazer a experiência de pensar um pouquinho como Deus. É claro que nós não somos Deus, somos humanos. Mas se fosse para pensar como Deus, como que você pensaria na tua vida? Se fosse para você pensar como Deus, como você pensaria esse momento difícil que você está passando? Se fosse para pensar como Deus, o que Deus estaria fazendo agora na sua vida? Louvado seja nosso Senhor.